Então eu queria falar um pouco, na verdade assim, eu me concentrei mais nos desafios de um cientista em formação, porque os desafios da ciência são vários, principalmente na condição socioeconômica e política que nós temos vivenciado no nosso país nos últimos anos, infelizmente. E depois, se for o caso, quando for aberto o tempo para as perguntas, a gente pode voltar a discutir temas que são mais gerais, tá? Então, o que o senhor me pediu para fazer antes de falar especificamente do tema, fazer uma espécie de breve resumo da minha trajetória profissional, o que é que me trouxe até aqui, né? O que é que permitiu com que eu falasse sobre esse tema para vocês hoje. Então, eu acho que a primeira pessoa que me inspirou ainda na infância foi o Carl Sagan, que muitos de vocês são muito jovens, talvez, para conhecê-lo, infelizmente, ele já é falecido, mas essa série despertou em mim a paixão por querer entender as coisas como elas são. Eu lembro que um dos grandes insights da minha infância foi entender a natureza da gravidade, por que é que a Terra era uma esfera e por que nós estávamos sobre a superfície dessa esfera. Eu me apaixonei por essa ideia. Infelizmente, hoje em dia, nós temos adultos que ainda não conseguiram entender exatamente essa ideia, né? Mas o Sagan foi a primeira pessoa que me inspirou e me deu um norte para dizer assim, não, eu gostaria de fazer alguma coisa similar ao que esse cara faz. Embora, claro, naquela época eu não tivesse maturidade para entender exatamente o que é que fazia um cientista, tá? Bom, eu vou falar especificamente da minha trajetória científica, tem muitas outras pessoas que me inspiraram ao longo da vida, mas até para a coisa não se tornar emocional demais, então, em 1993, eu ingressei junto com a Kelânia, como aluno da primeira turma de licenciatura em Química da UERN, né? E aí, nesse momento, nós tivemos a sorte de contar, por exemplo, nós já tínhamos o professor Francisco Arnaldo Viana, que eu acho que é docente até hoje do Departamento de Química da FANAT, e aí, na ocasião, nós tivemos dois professores visitantes cubanos, o professor Carlos Ruiz e o professor Isauro Beltrán Nunes, que nós tivemos um como um químico e outro físico, a gente teve a sorte de ter boa parte da nossa formação durante a graduação com essas pessoas que nos inspiraram, né? Eram pessoas que tinham uma formação excepcional, que tinham vivência internacional, que despertaram nos alunos daquela turma a necessidade de que a gente, quando vai discutir ciência, a gente tem que falar sempre em termos globais. Então, para mim, foi um novo despertar. E aí, bom, essa aqui é uma foto, provavelmente a Kelane vai rir dessa foto, estamos aqui, eu e ela no cantinho aqui, tem uma série de outros professores na época, colegas, o professor Bergson, que está aí hoje, o Gautier, o professor Valdomiro, e vários colegas na ocasião. Isso aqui deve ter sido por volta, sei lá, final de ano de 1995, muitos de vocês ainda não eram nascidos, né? E, bom, o fato é que quando eu estava quase terminando a graduação, já apaixonado pela química, eu queria continuar na carreira acadêmica e já entendia que precisaria de fazer uma pós-graduação para isso. Não sabia exatamente em que tema, porque nós tínhamos muitos professores que eram motivadores, então cada um puxava para um canto e eu fiquei meio, bom, fazer pós-graduação, mas especificamente em quê? E aí, por uma dessas sortes, eu conheci o professor Pedro Neto, que é da Federal do Ceará, ele foi nos dar um curso de inverno, por incrível que pareça, inverno em Mossoró, e aí falou sobre galvanoplastia, recobrimentos metálicos e eletroquímica, e aí foi aí que eu fui fisgado. Então, nesse momento, eu decidi que eu queria aprender essas coisas que envolvem transferência de elétrons, tá? E aí, terminada a graduação, como nós não tínhamos pós-graduação na UERN na ocasião, dentro da área, eu fui obrigado a ir para a UFRN em Natal, trabalhei com esse sujeito aqui, que é o professor Hélio Scatena Júnior, formado na USP, e aqui tem duas outras pessoas que me influenciaram, embora não tenham sido professores na ocasião, que são os hoje professores da USP, Fritz Cavalcante, o Guenan e Hamilton Varela. Os dois são alunos, quer dizer, egressos da UFRN e eram colegas de laboratório na época e somos grandes amigos até hoje. Também são pessoas que meio que moldaram a minha carreira científica. Depois, terminado o mestrado, na época nós tínhamos um doutorado em ciência dos materiais na UFRN, mas
as linhas de pesquisa não compreendiam exatamente aquilo que eu queria fazer, né? Eu queria continuar dentro da eletroquímica, e aí o próprio Hélio Scatena, porque era formado, era egresso de São Carlos, me sugeriu São Carlos como digamos, uma possível instituição para o doutorado, e eu fui, né, prestei o exame de ingresso e comecei o doutorado com o professor Edson Ticianelli, que está aqui na foto, um pesquisador excepcional, né, é membro da Academia Brasileira de Ciência, é um sujeito internacionalmente reconhecido, e ainda durante o doutorado eu fui trabalhar com a professora Helena Pastor Terreira, da Universidade de La Laguna, na Espanha, né, tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche com ela, uma pesquisadora excepcional, que por coincidência era formada pela professora Tereza Iwazita, com quem eu fiz o meu pós-doutorado também no Instituto de Química de São Carlos. A professora Tereza, na época em que ela era ativa, ela era seguramente uma das 3 melhores espectroeletroquímicas do mundo, então eu tive uma sorte espetacular de poder trabalhar com essa mulher. E a chefe do meu laboratório, a chefe do laboratório de eletroquímica, essa moça que aparece aqui, a Janete, que me influenciou tão profundamente que somos casados há 20 anos. Então, continua me influenciando cientificamente dia após dia. Bom, em 2006 eu passei num concurso docente para o Instituto de Química aqui da UFMS, estou aqui desde então. Essa é uma foto do nosso laboratório, né, que eu e a professora Janete, que aparece aqui na foto, conseguimos estruturar desde então, depois de muitos anos de batalhas. Aqui estão alguns dos alunos, alguns dos egressos, e eu seria, obrigatoriamente eu vou ser injusto, porque no slide não cabem as fotos de todas as pessoas que me influenciaram, e tem coisas assim, tem desde os aspectos familiares, dos pais que fizeram de tudo para que eu e minha irmã pudéssemos estudar. Minha irmã conseguiu essa foto da UERN essa semana, inclusive ela está na apresentação aí. Então são coisas que, como eu decidi falar só da trajetória profissional, eu decidi não trazer as fotografias aqui, e eu continuo sendo inspirado por alunos. Então aqui eu tenho, por exemplo, 3 egressos que me dão muito orgulho, né, hoje em dia. 2 deles são professores. O professor Pablo hoje está na Unicamp, e o Cauê é meu colega aqui no Instituto de Física da UFMS. Então é muito bom, além do prazer de fazer ciência, é muito bom a gente poder ter a oportunidade de conhecer tanta gente interessante, tanta gente que continua a nos inspirar com o passar dos anos. Bom, depois desse blá 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 todo, vamos falar um pouquinho sobre o tópico especificamente. Então, eu trouxe aqui, muitos de vocês estão familiarizados com um esquema parecido com esse. Então, aqui nós temos uma descrição, é lógico, considerem isso como uma simplificação grosseira, tá? Mas nós temos aqui, basicamente, uma sequência de eventos que é conhecida como método científico. Geralmente, nós partimos de uma observação do mundo natural, de um fenômeno, a descrição e a categorização desse fenômeno, né, a partir do estabelecimento de padrões, e finalmente a construção de um modelo que permite não só explicar esse fenômeno, como prever fenômenos ainda não observados, né? Então, cada vez que uma nova observação é feita, o modelo é testado. A nova observação pode confirmar o modelo, dessa forma o modelo continua vigente, ou ela pode refutar o modelo, o que nos obriga a descartar aquele modelo, ou no mínimo modificá-lo. Então nós estamos assumindo a presença de um novo modelo. É lógico que aqui tem uma série de outras setas que eu não coloquei, é mais para que a gente parta dessa ideia para discutir a questão da redação científica. Então, obrigatoriamente, quando a gente vai redigir sobre temas de ciência, esses aspectos têm que estar presentes na nossa redação. Então, vejam, eu coloquei aqui, o conhecimento científico, obrigatoriamente, ele é provisório, ele tem um caráter elucidativo, porque a gente sempre que a gente se debruça sobre um tema científico, a gente está buscando entender um aspecto ainda não conhecido do mundo natural, e ele é argumentativo porque a partir do estabelecimento de sequências lógicas e do convencimento de outros que a gente chega a um consenso em termos do que é o modelo vigente, tá? Então vejam que esses aspectos que vão nortear a escrita científica, eles estão ligados de forma indissociável ao próprio método, ao que é fazer ciência, tá? Bom,
O primeiro desafio, já que a gente vai falar de redação e tentar linkar com os desafios, eu fiz uma busca por ocasião dessa, da montagem dessa apresentação, e aí eu peguei um tópico, um termo, na verdade, que é muito comum a pesquisa que eu faço, que é Platinum, que seria platina em português. E aí eu pedi para que uma das plataformas de busca, né, talvez a mais conhecida, a mais importante do mundo, que é o Web of Science, filtrasse para mim os resultados que a plataforma encontrou no ano de 2019, que foi o último ano que a ciência já, digamos, os artigos já foram todos publicados. Voltaram 147 mil resultados, mais ou menos. E aí eu pedi para que a plataforma estratificasse para mim em termos dos idiomas em que esses trabalhos foram publicados. Deem uma olhada, eu não vou passar pelos outros, mas deem uma olhada no número de documentos em inglês, comparado ao total, com o número de documentos em português. Então a gente está falando aí de mais de 95% do mundo que discute ciência, redige e se comunica em inglês. E claro que isso aqui não vale para todos os anos, mas eu duvido que os resultados sejam muito diferentes. Quando a gente olha para a língua portuguesa, isso se refere a 0,05%. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que se a gente quer ser conhecido, se a gente quer ser visível num universo tão vasto, a gente está falando de milhares de documentos relativos a um único tema num único ano. Se a gente quer ser visível, no mínimo a gente tem que escrever em inglês. Porque se a gente escreve em português, a gente simplesmente não está usando o código que a grande maioria da comunidade científica usa, né, para se comunicar. Portanto, esse é um desafio importante. A gente tem que minimamente saber redigir em inglês de forma razoável e entender algo que esteja escrito em inglês. Tá? Muitos de vocês vão argumentar que não tem dinheiro, não tem tempo. Gente, para quem está se formando, alunos de graduação e alunos de pós-graduação, essa é a melhor oportunidade que vocês vão ter. Primeiro, porque existe tempo ainda. O Kelson e os outros colegas que são docentes podem falar muito bem, o Tiago, por exemplo, que acabou de nos dar brindar com uma excelente apresentação, podem falar muito bem sobre o quanto o tempo se torna mais e mais escasso à medida que as obrigações da vida acadêmica se impõem. Então, o momento de vocês aprenderem inglês é agora, tá? E hoje em dia existe uma série de ferramentas, vocês podem assistir séries legendadas, vocês podem usar o tradutor do Google, tem uma série de aplicativos para celular, então não existe desculpa para que minimamente vocês não consigam redigir e entender inglês escrito. Tá? Eu não estou nem falando da parte de conversação, mas para a gente escrever artigos, a gente precisa de redigir e entender o que os outros estão redigindo. Ok? Bom, as pessoas costumam separar o que é fazer ciência, que é aquele, digamos, o dia a dia do laboratório, aquela série de protocolos, a observação de fenômenos, costumam separar isso do que é a redação científica, do que é redigir sobre ciência. Nesse contexto, eu queria fazer uma pequena provocação para vocês. Se vocês pegarem lá dos documentos da National Academic Press, que seria basicamente seria o equivalente a uma espécie de editora de Estado norte-americana, só para tratar de divulgação de ciência e tecnologia, essa editora fala para a gente que um conhecimento só pode ser considerado ciência quando ele é julgado de forma independente por uma comunidade de especialistas que aceitam o conhecimento científico. Ou seja, embora os protocolos que nós usamos nos nossos laboratórios, no cotidiano, tenham a marca da ciência, aquilo só vira de fato ciência quando ganha o mundo e se permite que a comunidade discuta sobre as conclusões de um determinado trabalho. Portanto, eu queria colocar um sinal de igualdade aqui, que não é exatamente igual, mas assim, redigir sobre ciência é uma das etapas necessárias para que a gente faça a ciência. A ciência não acaba na bancada do laboratório, não. A ciência acaba na discussão com a comunidade internacional, tá? Bom, e como é que a gente divulga isso? Publicando. E publicando o quê? Artigos científicos. Então, da forma como o sistema de revisão por pares foi estruturado, o único veículo confiável para que a gente divulgue a ciência que faz são os artigos científicos. Por que isso é diferente, por exemplo, de um
artigo de opinião num blog ou de um resumo em congresso. Se a gente for publicar numa revista séria, o trabalho ele passa por uma etapa importante de revisão, de aprimoramento, por especialistas que são independentes e, na maioria das vezes, o autor do trabalho não sabe quem essas pessoas são. Então, elas estão completamente livres para exercer a crítica. Então, toda revista que se preze, ela tem um sistema forte de revisão por pares. Tá? O que significa dizer que a gente vai mandar isso para pessoas que nós não sabemos quem são, e essas pessoas vão julgar de forma individual e independente o mérito daqueles trabalhos. Então, o terceiro desafio é, como é que aquele trabalho que a gente está escrevendo lá no Word, no nosso computador pessoal, como é que ele vira um daqueles documentos? Então, aqui eu tenho uma mocinha que representa um dos autores, o autor correspondente, né, aquela pessoa que vai discutir todo o processo com a revista. Essa pessoa ela vai submeter via online a proposta de publicação para um periódico, para uma revista, e claro, atrás da imagem da revista sempre vai ter alguém que vai ser o responsável pela comunicação entre o autor e os revisores. Essa pessoa é um editor, que está representado aqui como um juiz mal-humorado. O editor da revista vai encaminhar essa proposta de publicação a um corpo de especialistas que vai julgar o mérito daquele trabalho, devolve essa resposta na forma de comentários, críticas ao editor, que por sua vez o encaminha aos autores. Então vejam que não existe a comunicação direta entre autores e revisores. Tá? Bom, dentro desse processo, quais são as chances de sucesso? Estou falando de propostas de publicação. Quais são as chances de que a nossa proposta, de fato, ganhe a luz do dia, vire um artigo científico? Aí eu peguei aqui para ilustrar, vejam que são revistas que são mais ou menos de especialidade. Aqui eu peguei 4 exemplos de revistas onde eu costumo tentar publicar, às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, 2 de eletroquímica e 2 de catálise. E aqui eu tenho, ao longo desse eixo aqui, eu tenho uma série temporal, né, os últimos anos que o Elsevier divulgou esses dados. A gente está falando aí de alguma coisa da ordem de 20 a 25% das propostas de submissão viram artigos científicos, ou seja, a grande maioria é rejeitada. A proposta de submissão não é aceita naqueles moldes. O que não significa que o nosso trabalho está invalidado. Então a gente pode se aproveitar. Por isso que é importante que a gente tente publicar sempre em periódicos de bom nível, porque periódicos de bom nível significa que o corpo editorial é de bom nível. Então as críticas dos revisores vão permitir muitas vezes com que a gente aprimore o discurso contido naquele trabalho, e uma vez que o artigo é rejeitado naquele periódico, ele não entra ali, mas você pode aprimorar a partir dessas críticas e submetê-lo a um segundo periódico, a um terceiro periódico. Né? Então, aqui eu não coloquei na forma de um desafio, mas é uma lição para todo cientista em formação. Todos nós, vocês podem perguntar a qualquer orientador, professor que vocês têm, todos nós já passaram por dissabores na hora da submissão, todos nós já tivemos trabalhos rejeitados. Então, uma coisa que vocês têm que tomar consciência é que um cientista fatalmente vai passar por alegrias e por algumas tristezas também. Tá? Alguns dos nossos trabalhos serão rejeitados, mas a gente tem que aprender a sacudir a poeira, se levantar, aprender com os erros e tentar melhorar na próxima versão para minimizar a chance de que isso aconteça. Então vejam bem, isso não é, longe de mim, isso não é um desestímulo, tá? Bom, o quarto desafio que eu resolvi elencar para vocês aqui é a visibilidade científica. Então, se a gente der uma olhada, eu peguei um dado da Scimago recente, né, que é uma plataforma que ranqueia como é que a ciência acontece mundo afora, e eu pedi para ele ranquear aqui por países. A coluna que a gente está interessado aqui, claro que Estados Unidos e China, o volume de documentos é um negócio espantoso, né, que é essa coluna aqui. Mas o que eu estou interessado aqui é dar uma olhada nisso aqui. Ó. Esse número talvez seja o mais importante de toda essa tabela, porque as citações implicam que um segundo conjunto de autores leu os nossos trabalhos,
se apropriou daquilo que nós falamos e usou o nosso trabalho para, a partir dali, dar um outro passo em direção àquela, digamos, ao progresso daquela especialidade. Então, na verdade, as citações são muito mais importantes do que o número absoluto de trabalhos. E quando a gente olha para essa coluna, a gente vai ver aqui que os Estados Unidos têm uma média, né, de 36 citações por documento, então eles estão praticamente num patamar meio isolado, e aí nós temos uma série de nações desenvolvidas aqui, Alemanha, Japão, Reino Unido, e aí, França, Espanha, e aí vai, que estão ali por volta das 25, 30 citações por documento. E depois nós temos um terceiro bloco, onde estão 3 dos BRICS aqui, China, Índia e... Bom, o Brasil não aparece ainda, mas a gente está falando de alguma coisa da ordem de 16, 17 citações por documento. O Brasil está um pouquinho mais abaixo, então eu fiz esse recorte, mas a gente está mais ou menos no mesmo nível desses outros 2 países. Então vejam que, na média, a nossa visibilidade, a visibilidade da ciência que a gente produz no Brasil é metade daquela dos países desenvolvidos. Tá? Então, isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção. A gente tem que lutar muito para tentar atingir esses caras, porque todos os parâmetros de métrica científica do mundo mostram que coisas como o índice de desenvolvimento humano, a qualidade da democracia de um país, todas essas coisas estão intimamente ligadas à qualidade da ciência que se pratica naquele país. Tá? Então, o quarto desafio a que eu convoco vocês a aceitarem é darmos visibilidade, melhorarmos a visibilidade científica dos nossos trabalhos. Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa é que a gente tem que aprender a estruturar a pesquisa. Então, uma coisa que eu percebo, até porque esse tema me interessa demais, eu vou só fazer um breve relato aqui. O que o Elson falou, quando eu virei coordenador aqui a primeira vez, nós tínhamos um problema de produção científica dentro do programa de pós-graduação, embora eu soubesse que os nossos alunos tinham uma formação em química muito sólida. Então, quando eu procurei essas pessoas, conversei com alguns colegas orientadores, a queixa era sempre a mesma. Bom, as pessoas, elas têm uma formação sólida, mas elas não conseguem escrever artigos científicos. Né? E por que a gente... Isso não é um problema dos alunos, não é culpa deles, é que nos nossos cursos que planejam, pretendem formar cientistas, geralmente fala-se muito sobre os aspectos duros da ciência e a formação como divulgador de ciência, como é que a gente redige isso, a filosofia que é subjacente a todo esse processo de redação científica, essas coisas são deixadas em segundo plano. Então, a gente acaba chegando, sei lá, no final da graduação, na pós-graduação, sem saber redigir. Ou, às vezes, até tem noção de como se redige um artigo científico, mas basicamente porque a gente já leu alguns. A gente desconhece as regras do jogo. Né? Então, o quinto desafio é que a gente aprenda a estruturar a pesquisa. Eu peguei aqui uma ideia bastante simplificada de como as coisas geralmente funcionam. Então, nós temos aqui premissas, que são cada um daqueles pressupostos que fundamentam uma argumentação lógica. Então, as premissas geram uma ideia, que a princípio é difusa, não específica. Eu vou tentar dar um exemplo com o que eu conheço dentro da minha especialidade. Então, a gente vai partir das seguintes premissas. Nós temos problemas de efeito estufa crescentes, só meia dúzia de políticos irresponsáveis não acreditam nisso, mas, de forma geral, a comunidade científica tem um consenso de que isso é causado por atividade humana. E, por outro lado, à medida que a nossa sociedade diversifica as suas tecnologias, a gente tem uma crescente demanda por energia. Certo? Então, vamos imaginar que eu parto dessas premissas, aí eu posso ter a ideia, bom, e se eu quiser, por exemplo, fabricar um dispositivo que causa menos impacto ambiental ao mesmo tempo que gera energia? Não por acaso é exatamente esse tipo de pesquisa que eu desenvolvo dentro do meu grupo. Né? Então, essa ideia, a princípio, ela é uma ideia difusa, aí a gente passa, aqui eu tenho uma espécie de funil que representa essa autocrítica que o cientista vai fazer para
saber se aquela ideia de fato, se ela é factível. Então nós temos a questão da execuibilidade, ou seja, eu consigo fazer, eu tenho equipamento para fazer, eu tenho pessoal capacitado para fazer. Aí tem a questão de debruçar-se sobre a literatura, né, que é simplesmente saber o que é que existe mais novo dentro daquilo que eu pretendo fazer, para não correr o risco de fazer uma pesquisa que já foi executada, e depois a questão da adequação daquilo que se conhece ao seu conhecimento. Por exemplo, hoje em dia nós temos uma série de editais e órgãos de fomento que pretendem pagar para que as pessoas desenvolvam eventualmente uma vacina para a Covid-19. Eu estou torcendo muito para isso, só que eu não posso prometer desenvolver um projeto nessa área porque simplesmente não está dentro da minha formação. Tá? Então é disso que eu estou falando de adequação, quando eu falo de adequação ao conhecimento. Então, a partir desse conjunto de filtros aqui, nós chegamos a uma ideia refinada que eu representei aqui como uma pílulazinha. Todo esse processo aqui é o que a gente chama de contexto criativo, né, ou contexto da criação. A gente não, os especialistas, os estudiosos na área de comunicação científica, tá? Então, finalmente, a gente chega com aquela ideia que eventualmente vira um plano de trabalho. Vários de vocês já tiveram a oportunidade de passar por laboratórios, e aí quando vocês conversam com os candidatos orientador, a pessoa vai lá e te propõe uma ideia. Fala assim, eu trabalho com tal coisa. O que é que você acha de desenvolver um plano de trabalho dentro dessa linha? Esse cara já passou por essa etapa aqui. Tá? Bom, ainda falando da estrutura do texto que vai definir a forma como ele é redigido, eu acho que talvez a separação mais importante que a gente pode fazer quando a gente vai discutir o tipo de pesquisa que a gente vai executar é se a pesquisa necessita de uma hipótese ou se ela não necessita de uma hipótese. Então, para ficar dentro desse contexto de pandemia, uma coisa seria eu perguntar quantos brasileiros já foram infectados pelo SARS-CoV-2, né, que é a forma como a comunidade científica se refere ao coronavírus. Vejam que essa pesquisa, se eu partir do pressuposto, sem fazer amostragem nenhuma, de que foi 10%, 70%, isso é meramente um chute que não vai definir nada a estratégia experimental que eu preciso para que a pesquisa seja realizada. O que é que eu vou ter que fazer? Não dá para testar todos os brasileiros. Mas eu preciso de fazer uma amostragem que seja representativa. E a partir dessa amostragem eu faço uma extrapolação para o grosso da população. Então, o que vai definir a forma como a pesquisa é conduzida é a própria pergunta. Eu não necessito de uma hipótese. Esse tipo de pesquisa é chamada de pesquisa descritiva. Agora vejam como muda a natureza da pergunta quando eu falo como os brasileiros são infectados pelo mesmo coronavírus. Aí, nesse caso, existe uma infinidade de hipóteses. As pessoas podem ser... Vamos imaginar que a gente estivesse no início da pandemia, lá no fim do ano, na China. A primeira coisa que um cientista bem treinado vai se perguntar é, bom, as pessoas são infectadas por um vetor, como no caso do Zika vírus, ou elas são infectadas por contato direto, como no caso de uma gripe, ou elas são infectadas porque tocaram superfícies contaminadas. Vejam que existem várias respostas possíveis aí. Para cada resposta, eu vou ter que bolar uma estratégia experimental diferente. Esse tipo de pesquisa é chamado de pesquisa de associação, tá? Ou de relação causal. Para aquelas pesquisas que necessitam de uma hipótese, existe um negócio chamado princípio da parcimônia, ou navalha de Ockham, né, que foi o cara que primeiro idealizou esse sequenciamento lógico, que é, se tem muitas hipóteses, eu parto das mais prováveis para as menos prováveis. Assim, eu tenho uma chance muito grande de acertar nas primeiras, eu poupo paciência, tempo, recursos, e interessante perceber que esse tipo de estratégia ele já está presente na estrutura como a gente pensa no dia a dia. Qualquer um de vocês que vai sair de manhã cedo, pega um carro, dá partida e o carro não liga, corre na cabeça da gente uma série tem um checklist. Bom, o que aconteceu aqui? Tem combustível? O carro, a bateria do carro morreu ou ela está funcionando? É um problema na bomba de combustível? Então, à medida que
a gente corre por essa lista. Se eventualmente a gente não conseguir perceber de imediato, a gente vai precisar de uma assistência técnica. Mas nós já fazemos isso na forma como nós pensamos. Então, é interessante sempre partir daquelas alternativas que são, digamos, as hipóteses que são as mais prováveis para as menos prováveis. Tá? O que não quer dizer que a gente não possa ter gratas surpresas ao longo desse caminho. Às vezes, as hipóteses menos prováveis são as que se revelam certas. Então, eu separei aqui a pesquisa nos dois grandes grupos que eu falei. Nós temos a pesquisa descritiva ou uma pesquisa de correlação. Se for descritiva, não necessitamos de uma hipótese. Então, o que a gente precisa é estabelecer uma estratégia experimental. Aqui nós vamos definir quais são as variáveis que vão ser investigadas, quais serão, e aqui nós temos variáveis dependentes e independentes, né? Quais serão os experimentos que nós vamos realizar e como essas grandezas serão aferidas. Né? É isso que eu estou chamando de estratégia. E obteremos uma resposta que não vai depender da hipótese. No caso de uma pesquisa de correlação, ela pode ser de correlação causal, ou seja, uma coisa causa a outra, ou ela pode ser de interferência. Quando nós temos duas ou mais variáveis que estão associadas a um determinado fenômeno, mas que uma não necessariamente influencia na outra. Tá? Nesses dois casos, nós também teremos estratégias experimentais como essas, só que nesse caso, se eu estou supondo que é uma relação do tipo causa-efeito, necessariamente eu vou ter que demonstrar o mecanismo pelo qual as causas causam os efeitos. No caso de uma pesquisa de interferência, não necessariamente isso se aplica. Tá? Então, nós temos, por exemplo, na história da farmacologia, nós temos uma série de medicamentos que foram desenvolvidos sem que se soubesse o princípio de operação, mas eles passaram por todas as etapas de testes pré-clínicos, clínicos, percebeu-se o benefício do medicamento sem que houvesse grandes problemas para quem usa aquele medicamento. Então, as pessoas não sabiam qual era o mecanismo que beneficiava os pacientes, mas podiam colocar aquilo no mercado e, às vezes, décadas depois, foi se descobrir exatamente qual é o mecanismo de ação. Então, isso, claramente, é uma pesquisa que a gente não pode afirmar que é de relação causal num primeiro momento, então ela foi assumida como de interferência, tendo um impacto um pouco menor, e depois estabeleceu-se a relação causal. Nos dois casos, a hipótese é sempre requerida para que a gente direcione a pesquisa e possa testar a hipótese ao final. Isso é um contexto que eu estou chamando de contexto prático. Tá? Bom, o sexto desafio. Aprender a diferenciar conceitos e parâmetros, porque isso vai aparecer, a gente trabalha muito melhor com ideias do que com números, com grandezas. Então eu peguei aqui, já que nós somos quase todos químicos, eu peguei algumas coisas aqui, algumas ideias, pH, crescimento, bem-estar, velocidade de uma reação, e aí, bom, fica mais difícil a gente fazer esse tipo de interpelação na forma de webinar, mas geralmente eu faço essa provocação para os meus alunos do PPGQ aqui, se eles pudessem separar entre o que é conceito e o que é parâmetro nesse caso. E a maioria fala assim, bom, eu sei que bem-estar é uma ideia, então um conceito, as outras coisas eu consigo medir. Por quê? Porque nós somos químicos e estamos habituados com essas ideias, mas não se mede um pH, certo? Quando a gente, mas eu vou no laboratório e uso um pH-metro. Não. Você usa um pH-metro que faz uma correlação, eu tenho um processador ali que calcula a partir de uma condutância a concentração de prótons livres e aplica aquela formulazinha que a gente aprende na graduação, que é o antilog da concentração de H+. Mas o pH é uma ideia, certo? O crescimento, não se mede o crescimento de um organismo, de um cristal, pode-se medir o volume ocupado, pode-se medir a estatura, no caso de um organismo, né? Mas o crescimento é uma taxa. Você não vê taxas andando por aí. Você não vê derivada tomando sorvete num domingo de sol na praça. É uma ideia que existe nas nossas cabeças. Tá? Assim como a velocidade de reação, também o que a gente mede é a concentração de um reagente num determinado tempo. Depois de um determinado intervalo de tempo, mede de novo. Está diminuindo. E aí a gente estabelece leis de velocidade, ordem de reação, tudo a partir, mas o que a gente consegue medir de fato é a concentração. Tá? Por que é importante que a gente separe essas coisas? O que são as variáveis operacionais das variáveis teóricas? Porque elas vão
de encontro àquilo que eu estava discutindo, de dar visibilidade à nossa pesquisa. Então, aqui eu tenho uma estrutura típica de um trabalho. Pode ser um artigo, pode ser uma tese, pode ser um trabalho de congresso. Basicamente, o trabalho ele é estruturado nesse sentido aqui. Aonde estarão os conceitos? Eles vão ser aplicados no título, na introdução, na parte de discussão e nas conclusões. Vejam que se eu falo para vocês assim, vamos pegar a população em geral, agora não falando sobre a química. Se eu saio por aí e pergunto para a pessoa se ela tem noção do que é o diabetes, a maioria vai dizer que tem alguma ideia. Agora, se eu vou lá e pergunto assim, bom, e você entende, sei lá, taxa glicêmica? Ou concentração de glicemia no sangue? A coisa já complica um pouco mais. Por quê? Porque as nossas cabeças evoluíram para lidar com conceitos. Então, o fato de que a gente apresente o conceito, ou seja, a variável teórica, e não o parâmetro, no título, já vai fazer com que aquele trabalho desperte a atenção de um maior número de leitores, simplesmente porque as pessoas entendem a mensagem mais facilmente. Onde é que vão aparecer as variáveis operacionais? Na parte experimental, em que você vai contar como você mediu, e nos resultados, em que você apresenta essas variáveis. Tá? Bom, aqui eu tenho a estrutura típica de um trabalho em função da sua abrangência. Então, o sétimo desafio que a gente tem que aprender é a lidar com a abrangência. Se a gente tem essa estrutura clara para qualquer tema que vai ser desenvolvido em termos de pesquisa, a gente sabe mais ou menos o que é que tem que vir antes, o que é que tem que vir no meio, o que é que tem que vir depois. Então, partimos de um contexto. Nesse contexto, estão estabelecidas as premissas, como aquele exemplo que eu dei, de meio ambiente, energia. Aí nós temos um problema, tá? Por exemplo, no meu caso, só rapidamente, existem células a combustível, que são um desses dispositivos, então a gente já categorizou mais um pouco, que funcionam à base de hidrogênio desde a década de 70. Só que o hidrogênio é uma molécula pequena, ela é muito difusiva, em combinação com oxigênio, ela é explosiva, pode gerar uma catástrofe. Então, aqui aparece o problema. Qual, qual poderia ser o objetivo deste exemplo que eu estou dando para vocês? Poderíamos substituir o hidrogênio por uma outra molécula que fosse capaz de fornecer elétrons e gerar energia elétrica. Tá? Então, vejam que a gente sai de um contexto muito abrangente, e aí a gente vai trazendo para o trabalho especificamente. Então, aqui talvez seja o ponto focal do trabalho, o objetivo do nosso trabalho em particular. Aí, claro, em experimental, apresentação dos dados, discussão e até as conclusões, a gente vai falar especificamente da que a gente fez. Mas uma boa pesquisa sempre dá margem a implicações. Bom, quais são as implicações, as conclusões do meu trabalho para a área onde está inserida a minha pesquisa? Então, aqui, nós damos um mote para que outros autores se debrucem sobre o tema e a pesquisa volta a ganhar abrangência. Quero que você me fala depois quanto está o tempo aí, que eu perdi um pouco o nosso início, sei que a gente começou um pouquinho atrasado, né? Bom, o oitavo desafio, que é uma coisa assim que, inclusive, é um desafio pessoal para mim, mas eu acho que para a maioria de vocês, todo mundo acha que a parte experimental, a sessão experimental, ou material e métodos, aí depende muito do veículo que vocês estão divulgando, é a parte mais chata, tanto de ler como de escrever. Só que se a gente não toma cuidado, gente, com a parte experimental, a gente pode ter uma reprodutibilidade como a que está ilustrada aqui, ó. Cada conjunto de autores vai obter um resultado diferente do nosso. E isso é muito ruim para a imagem de um grupo de pesquisa, porque as pessoas deixam de confiar nos seus dados. E às vezes é só por um detalhe, alguma coisa que você fala, isso aqui não é importante contar, ou eu estou com preguiça de escrever isso. Então, na sessão experimental, vocês têm que dar o máximo número de detalhes. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta para isso. Vocês podem fazer, por exemplo, vídeo para mostrar uma reação química. Isso fica na versão online do artigo de vocês, né, no site da revista. Vocês podem fazer esquemas, vocês podem fazer fotografia. Então não existe a desculpa da limitação de espaço ou da limitação de ferramentas. Quanto mais ferramentas a gente der para os nossos leitores, mais confiáveis se tornam os nossos resultados, porque as pessoas vão conseguir reproduzi-los, tá? Então isso é um outro desafio que eu deixo para vocês. Outra coisa importante, o mesmo dado pode ser apresentado de várias formas e
quando a gente está tentando conquistar um leitor, ou seja, fazer com que ele leia e concorde com as nossas conclusões, primeiro, para concordar com as conclusões, ele tem que estar muito seguro do que os dados nos mostram. Então eu peguei um exemplo aqui, de uma série de espectros em infravermelho, que foi obtida lá no nosso grupo. Esse dado pode ser apresentado dessa forma, fica muito difícil de perceber qualquer tipo de tendência, ou eu posso pegar e fazer isso assim, ó. Então, quando eu falar que determinada banda está crescendo por volta de 2.400 centímetros a menos 1, fica muito mais simples para o leitor acompanhar isso com o dado apresentado dessa forma do que dessa forma. Tá? Então, é lógico que isso demanda um certo tempo, demanda um certo treinamento, mas a gente não pode perder isso de foco. Tá? Os nossos dados têm que ser o mais claro possível, porque a gente tem que lembrar que o leitor provavelmente está lendo sobre aquela ideia pela primeira vez. Ele não nos acompanhou ao longo da nossa trajetória. A gente tem uma mania de, depois de 2, 3 anos tratando de um determinado tema, achar que algumas coisas são óbvias para a gente. E para muita gente não são. Então a pessoa pode abandonar o trabalho, e aí a gente perdeu a oportunidade de ser citado, simplesmente porque ela não entendeu os resultados. Então perder um leitor aí é complicado, né? Aqui eu peguei um outro gráfico de um dos nossos trabalhos, só para ilustrar algumas coisas que uma figura boa tem que ter. Uma boa separação visual entre os sinais, então os sinais não podem estar sobrepostos para não causar confusão na cabeça do leitor. As dimensões de forma adequada, então vejam que aqui eu queria ressaltar uma banda que se projeta ao longo do eixo vertical, portanto eu comprimi a parte horizontal da minha figura para realçar isso. Um espaçamento adequado entre as grandezas, né, de forma que seja perfeitamente visível a diferença entre elas, e eventuais informações adicionais. Então, nesse trabalho especificamente, eu achei importante que os grupos funcionais a que se referem a essas bandas, o autor pudesse vê-los aqui sem ter que ir lá na legenda da figura. Tá? Hoje em dia, é muito comum, as revistas mais importantes do mundo têm adotado o que se chama de resumo gráfico. O nome varia um pouco de acordo com o veículo, chamam de Table of Contents, Graphical Abstracts, mas basicamente eu preciso de um resumo, de uma figura que ilustre a principal ideia do trabalho. Tá? Isso é uma coisa que assim, é muito importante, porque muita gente acessa, pelo menos o primeiro acesso dos nossos artigos hoje em dia é através de um tablet, é de um celular, é de um dispositivo de tela pequena, as pessoas olham muito para a figura. Além de tudo, os mais jovens são muito habituados com infográficos, com informação visual. Então a gente pode perder o leitor já de saída, porque ele não se interessou pelo nosso resumo gráfico. Eu peguei 2 exemplos aqui de coisas que são bastante ruins. Então, no primeiro caso, nós temos, dá para dizer que é uma micrografia com um difratograma, mas a gente não sabe nada além disso. Se vocês disserem assim, bom, qual é a ideia do trabalho? Não dá para saber, porque aqui os autores cometeram o pecado de pegar uma figura que está lá em resultados de discussão e copiarem a mesma figura para o resumo gráfico. Sem o contexto, sem a discussão envolvida, não dá para a gente saber o que esses caras queriam. Nessa outra, os caras até tentaram inovar um pouquinho mais, colocando uma micela aqui, mas essa bandeira aqui eu não sei o que ela significa. O conjunto de dados, a fonte não foi adequada, então basicamente eu não consigo entender o que é esse experimento. Que parâmetro é esse, contra que parâmetro é esse? Eu não consigo ler e vocês tampouco. Comparem com essas duas. Aqui fica muito claro que os autores estão tratando de estudar efeito estufa, relação de gases na atmosfera. E aqui, ó, embora a figura seja bem simples, esse dispositivozinho aqui, que está representado por um quadradinho aqui, é alguma coisa que está promovendo esse tipo de reação química. Então vejam que uma boa ideia não precisa necessariamente caminhar junto com uma figura esplêndida. Pode ser muito simples, mas a ideia é que a gente consiga ler isso mais ou menos como a gente lê uma placa de trânsito, dadas as devidas proporções. Né? Uma placa de trânsito, geralmente as instruções são mais simples, mas bateu o olho e entendeu, de imediato. Tá? Então, tem uma série de outras coisas que a gente pode discutir, eu sei que vocês têm um encerramento planejado aí, e eu trouxe algumas coisas aqui que têm relação com essas coisas que foram comentadas, mas tem outras que eu estou deixando só o mote para a gente discutir. Então nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problema de formação científica dos nossos estudantes e da população em geral.
A ciência tinha que ser obrigatoriamente uma política de Estado, né, para a gente não ficar ao sabor da ideologia do governo. Nós temos uma questão de estilo da escrita que a gente tem que desenvolver. Nós temos uma carência de discussão sobre as boas práticas em ciência no nosso país, que passa pela questão de ética em pesquisa. Nós temos uma internacionalização ainda incipiente, que nos leva a não saber nos expressar bem em inglês. A forma como a nossa pós-graduação é estruturada rouba um pouco da ousadia, porque a gente tem um produto para entregar depois de 2, de 4 anos, então é muito difícil para um pesquisador experiente colocar um aluno de mestrado ou de doutorado num projeto que é um tiro na água, que pode resultar numa coisa muito inovadora e pode resultar em nada, então é mais fácil a gente fazer aquilo que a gente já sabe fazer. E tem um aspecto também que não depende muito da gente, que é o preconceito contra autores brasileiros. Depende em parte, porque a gente cita menos os nossos colegas do Brasil, mas o mundo inteiro faz isso. Então isso aqui é uma coisa que a gente só consegue reverter resolvendo essas outras coisas, esses outros problemas, e com o tempo, para que as pessoas mais e mais entendam que a gente consegue fazer uma ciência tão boa quanto eles. Eu queria agradecer mais uma vez ao Departamento de Química, à FANAT, ao ERN pela oportunidade de falar para os químicos no Dia do Químico e voltar a essa casa, que é sempre uma alegria. Tá? Então, e finalmente a vocês todos pela atenção. Muito obrigado. Ô, professor, muito obrigado, muito esclarecedora, muito boa mesmo sua palestra. Nós temos algumas perguntas aqui. Ingrid, pode fazer a pergunta agora. Estou ouvindo. Eu queria saber se tem algum período específico para eu começar a escrever um artigo científico, esse artigo ser publicado, e se tem algum assunto também que tenha chance maior de ser publicado. Boa pergunta. Eu costumo fazer o seguinte, alguns autores esperam que a pesquisa tenha sido finalizada para começar a redigir os artigos. Isso é muito uma questão pessoal. Eu, sinceramente, eu prefiro, à medida que a gente já tem pequenos pacotes de informação, eu prefiro redigir, porque para mim funciona muito assim. À medida que eu penso sobre o assunto, eu vou cristalizando certos aspectos do trabalho e às vezes aparecem ideias de correlacionar dados que não estavam aparentes no princípio. Então eu gosto de fazer, por exemplo, se você olhar essa minha parte agora, eu devo ter uns 13 manuscritos em preparação em diferentes momentos. Alguns estão muito próximos de acabar, outros o aluno fez algum experimento e eu já redigi a respeito. Isso para mim ajuda muito, sabe? A gente manter o contato intelectual com a pesquisa e não só com a parte experimental. A sua outra pergunta era? Se tem algum assunto específico que tem mais chances de ser publicado um artigo científico sobre ele. Tem que ter muito cuidado com os modismos, né? Isso é um dos aspectos que a gente pode discutir quando fala de boas práticas de ciência. Então, na química, há algum tempo, energia e nanotecnologia são duas coisas que estão bombando, o que faz com que exista uma correria da comunidade para esses temas. Mas, se a sua formação é sólida e você acredita na pesquisa que você faz, independente daquilo em que área você resolva militar, eventualmente você vai encontrar o seu lugar ao sol. Então, acho que eu não me preocuparia muito assim, eu vou escolher a pesquisa pelo tema porque eu quero ganhar visibilidade. Eu acho que é mais assim, você tem que fazer uma coisa que te apaixone. Né? A visibilidade vai ser uma consequência disso. Respondido então, Ingrid. Nós temos uma outra pergunta agora do Vinícius. Fala, professor, tudo bem? Boa tarde. Professor, boa tarde, Vinícius. Pensando nessa questão de baixo índice de aceite de artigos, uma coisa vem na cabeça. Quando a gente começa a elaborar os projetos ou a metodologia que a gente vai utilizar durante a pesquisa, seria correto a gente fazer já uma metodologia seguindo algum tipo de revista? Vamos supor, a gente sabe quais são as revistas tops da nossa área, então a gente vai acabar lendo mais artigos relacionados a essa revista e vamos começar a trabalhar da maneira que a revista teoricamente trabalha. Seria correto a gente começar na hora de escrever, como o senhor falou, já começa já escrevendo no manuscrito no decorrer do projeto. Então, seria correto a gente escrever nesse decorrer, pensando em uma revista em específico?
Olha, essas coisas são subjetivas, mas tem muita gente com bastante mais experiência do que eu que fala que o ideal é que quando você conceba a pesquisa, ou seja, já no estabelecimento do plano de trabalho, você já tenha mais ou menos, não especificamente um periódico, mas um conjunto de periódicos. Você falar, essa pesquisa aqui caberia em 2, 3 periódicos que me interessam, né? Periódicos importantes na minha área. A pesquisa já tem que ser concebida mirando esses periódicos, e não é o que a gente faz naturalmente. A gente, às vezes, sei lá, faz o mestrado, doutorado, e aí chega no final da formação e fala assim, bom, agora eu vou redigir, eu vou ver para onde é que eu vou mandar isso. É É porque, lógico assim, que se o foco não foi estabelecido desde de cedo, eu acho que dificulta, digamos, a chance de que dê errado é maior. pode vir essa questão, tipo, de frustração. Você está trabalhando, aí seu projeto acaba não indo para aquele caminho, né? E acaba indo para outro. Aí é bom, tipo assim, você saber que você também pode ir para outros campos, que nem trabalho com síntese e caracterização, e alguns tipos de aplicação. E eu foco, ó, quero ir para aquela revista que trabalha com aplicação, mas eu não consegui resultados bons o suficiente para aplicar, então eu vou para uma revista de caracterização, de síntese e caracterização, Uma vamos espécie supor. de plano B, né? Mas assim, seria correto a gente pensar já numa revista bem antes de terminar o trabalho? Tipo, Eu gosto de fazer isso, Vinícius. É lógico que você não tem como garantir. Até porque, uhum, é isso que você falou, a pesquisa não é uma coisa linear, né? Você tem um uhum, resultado que, às vezes, você parte de uma determinada ideia no plano de trabalho, e a pesquisa, os resultados se levam para outro aspecto. uhum. Mas, à É, medida do possível, eu acho interessante pensar com bastante antecedência, sim. Muito bem, professor, temos mais uma pergunta aqui, que veio pelo chat, da Marília Andrade. Boa tarde. O que pode ser feito para diminuir o preconceito em torno das publicações dos autores brasileiros? Como eu falei no final, bom, obrigado, Maria, pela pergunta. Isso é uma coisa, o preconceito não é uma coisa que se quebra do dia para a noite. Eu lembro que quando eu enveredei na área de eletrocatálise ali no início dos anos 2000, existia muito preconceito contra os chineses. Hoje em dia, se vocês procurarem nas principais revistas de ciência do mundo inteiro, tem um editor, pelo menos um editor associado que é chinês. Ou seja, eles conseguiram romper essa barreira. Como é que a gente faz isso? Considerando essas coisas que eu comentei aqui e outras. Então, a questão de saber redigir bem em inglês, de ser um pouco mais ousado, a gente tem muito assim, de esconder, eu tenho muitos colegas que fazem isso, escondem artigos bonitos de especialidade, às vezes em revistas em que eles sabem assim, não, essa aqui, o índice de aceitação da revista é maior, eu não vou ter que brigar tanto com os revisores, então eu vou mandar para essa porque é meio que garantido. Isso esconde, às vezes, uma pesquisa numa revista que tem, digamos assim, a pesquisa teria potencial para ser publicado num veículo de maior divulgação, de maior visibilidade. Tem uma série de aspectos. Daria para a gente fazer, sei lá, 5 horas de discussão sobre esse tema aí. José, eu gostaria de agradecer da forma simples que você fala de como fazer esse processo. Porque, pelo que eu vi, normalmente se é passado de uma forma que complica muito a cabecinha dos alunos. E, recentemente, eu estou com um professor, com outro professor do programa de pós-graduação em Ciências Naturais, com uma disciplina chamada Publicação e Redação de Artigos Científicos. E um dos desafios da gente é exatamente mostrar para eles que eles têm que iniciar com esse processo exatamente no início, não deixar só para o final, porque as dificuldades vão aparecer aí. Se você acumular todo o trabalho e deixar para fazer a escrita no final do processo, possivelmente não dê certo, até porque nós temos os prazos, o mestrado são 2 anos. É um tiro muito assim, curto. Exatamente, e eles têm a obrigação de publicar. Então, assim, foi basicamente para fazer esse comentário e te agradecer da forma simples que você trata essa parte da escrita de artigos científicos. Oi, pessoal. Eu estava tentando, inclusive, parabenizar a Giuseppe aí, dizer oi para o meu amigão, e o barulho aqui em casa do vento aqui está atrapalhando aqui. São as coisas do serviço em casa, né? Do trabalho em casa. Mas eu espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Gil, excelente, tá? Apresentação como sempre. Eu também estou divulgando seus vídeos aí, você manda
para mim, e eu estou divulgando, tá? E quando você agradece a gente, porque nós estamos divulgando, eu acho que é o contrário. A gente é que deve esse agradecimento a você por estar produzindo um material que está ajudando muita gente. Abração a todos, o evento foi excelente, né? E vamos fazer outros eventos. Tá bom, Kelson? Bom dia para todos, excelente dia e parabéns a todos os químicos. Parabéns a todos nós, muito obrigado, parabéns pelo evento. Kelânia, foi ótimo te rever. Beijo. Foi ótimo ver você, querido.